Aleluia. Boa noite, queridos. Podem se sentar. Graça e paz. Como vocês estão? Bem, dia bonito hoje, né? Solzão, bah. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 6. Aleluia. Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25. Minha esposa começou lendo durante os dízimos e ofertas, e vamos começar por esse texto hoje, que diz assim, aqui é o próprio Jesus falando comigo e com você. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a essa vida, pelo que havereis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, um dia, à sua estatura, uma medida à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Na versão A Mensagem, esse versículo 34 diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para os ajudar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nosso dia, nosso trabalho, faculdade, onde for, quando a gente acorda, quando a gente tem alguma decisão para tomar, a gente busca saber o que é que Deus quer que a gente faça, ou a gente faz por fazer? A gente faz porque a gente acha que é o certo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar fala de eu, Peron, dizer assim: eu tenho meu intelecto, eu tenho meus pensamentos, foi Deus que me deu, eu estudo, eu me preparo para seja lá o que eu vou fazer. Mas Deus tem uma mente muito superior que a minha. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso tudo a gente sabe. Mas na hora de tomar decisões, o que é que a gente tem feito? Tem dito assim: não, a gente cantou, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Se eu confio na Vere, por exemplo, e eu estou aqui em Carazinho, vai fazer 2 meses, e eu não sei um lugar para onde ir, e eu pergunto a Vere: Vere, tu sabe tal lugar? Ela diz: sei, vá por aquele caminho. Se eu confio nela, eu vou seguir aquele caminho. Mas se por um motivo eu acho que a Vere não sabe bem onde é aquele lugar, eu posso não seguir exatamente o caminho que ela falou, mesmo pedindo conselho a ela. Muitas vezes a gente pode estar assim:
A gente pede um conselho a Deus, pede algo para Deus, pede uma direção, pede seja lá o que for. E Deus nos fala. Mas pode ser que no meio do caminho a gente diga, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que eu vou fazer dessa forma. Isso não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente até buscou uma orientação de Deus, às vezes pode ser como desencargo de consciência. Mas na hora de fazer aquilo que Ele nos disse, nós seguimos outro rumo. E aí? Preocupações com o que vestir, o que comer, o que beber. Ei, Deus quer que a gente se ocupe com coisa muito melhor. Ele diz o quê? Se a gente busca Ele primeiro, essas coisas vão vir. Vão vir como, Peron? A palavra de Deus diz que é Ele que nos dá poder para adquirir riquezas. É Ele a fonte de toda sabedoria. É muito falado de Salomão, o exemplo de Salomão. O pai dele morreu, ele foi assumir o trono, e aí ele faz um sacrifício extravagante de louvor a Deus, mais extravagante. E aí Deus diz, me pede o que tu quiser. E ele diz, eu quero sabedoria. E aí qual foi o resultado? Foi o rei mais rico, foi o rei mais próspero que teve. Mas o que veio primeiro? A sabedoria de Deus. Quando Deus está falando para a gente buscar Ele em primeiro lugar, não é que Ele está dizendo assim, não ligue para suas roupas, não ligue para o que comer, o que vier de qualquer jeito que vier tá bom. Não é isso que Ele está dizendo. O que Ele está querendo dizer é, me busque primeiro, que tudo que você deseja para você, você vai ter bem mais. Eu faço infinitamente mais daquilo que você pensa ou pede. Mas para isso o quê? Buscar Ele primeiro, buscar a sabedoria dEle, buscar o que Ele quer. E é em toda situação, na menor situação que for. Na menor. Vou sair, vou comprar uma roupa. Sim, pai. Me mostra o melhor lugar. Me mostra onde tem aquela promoção. E Ele vai mostrar. Ou uma situação difícil na vida, no trabalho, que não sabe o que fazer, pergunta a Deus. E Ele prontamente vai falar. Mas primeiro o quê? A gente cantou que confia nele, a gente cantou que Ele é nossa fonte, a gente cantou maravilhas para Deus. Mas aquilo que a gente tem cantado deve ser algo prático nas nossas vidas. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Todas as circunstâncias, tudo passa. Mas isso aqui não passa, isso permanece, ela dura para sempre. Nós temos que fazer com que essas verdades que durem para sempre sejam verdades nas nossas vidas. Porque essas verdades, estando só nesse livro, não mudam nossas vidas. Não mudam. Por isso que é tão importante buscar Deus como? Em primeiro lugar, aqui pela palavra. Pega a palavra, lê ela. Como um espelho, você vai começar a ler ela e você vai começar a ver onde tem imperfeições, onde tem mudanças que precisam ser feitas, muitas vezes direções que precisam ser tomadas. Está aqui. Mas primeiro o que? Busca, lê, medita. Não tem esse negócio, vou ler o livro de Mateus. Eu já li o livro de Mateus tantas vezes. Estou com a impressão que tenho que ler de novo, mas eu já li. Não. Segue a orientação, lê, relê, não entendeu, pergunta, pai, o que isso significa? O autor da Bíblia está dentro de nós. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E aí a gente vê que o próprio Deus habita dentro da gente quando a gente nasce de novo. Ele está tão perto da gente que muitas vezes a gente não percebe. Ele está dentro de nós, com um desejo enorme de falar comigo e com você. Se Ele não quisesse ter relacionamento com a gente, Ele não tinha enviado Jesus não. Mas Jesus veio para aproximar a gente do Pai. Nossas fontes precisam estar nele. Não
não palavras da boca para fora, mas vividos no dia a dia. No dia a dia, cada dia, crescer mais e mais na prática da palavra de Deus. E não sei se na sua Bíblia, pode ser que esteja na próxima página, mas vamos ler agora Mateus 7. Mateus capítulo 7, os versículos 24 e 29. Diz assim: todo aquele, pois, isso aqui, para contextualizar, Jesus estava fazendo um sermão, estava na montanha falando por muitas coisas, dando muitas instruções para as pessoas que estavam próximas, para a multidão que estava ali. E quando chega nesse versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Eu acho maravilhoso que Deus não mente para a gente, em nenhum momento. Ele diz que tanto aquele que pratica, como aquele que não pratica, vai vir dificuldade para cima dele. Dos dois, praticando ou não, dificuldade vai vir. Só que ele disse: ei, quem pratica vai estar firme, independente do que vier, vai estar firme, não vai cair, não vai se abalar. Praticar o quê? A palavra de Deus. É muito, muito, muito importante ler a palavra de Deus. E mais importante ainda, praticar ela. Prática da palavra. A gente leu antes o quê? Sobre não andar ansioso com coisa alguma. Agora o que é que a gente tem que fazer? Praticar. É engraçado que muitas vezes eu e tantas pessoas querem uma fórmula mágica para sucesso, querem uma fórmula mágica para ter uma vida boa, uma vida produtiva, uma vida feliz. A fórmula está aí. Prática da palavra. Praticando a palavra, meu irmão, minha irmã, pode vir o que for, você vai continuar bem, estruturado, sem se abalar. Vai ter momentos que vai parecer que não vai dar. Mas aí a gente lembra da palavra: ei, não ande ansioso. Seu pai está cuidando de você. Se o próprio Jesus falou para a gente não andar ansioso, é porque a ansiedade vem, e vem, e vem, e vem, e vem. E aí o que é que a gente faz? A ansiedade veio, a gente resolve se voltar para Ele, se voltar para Deus. E que ambiente maravilhoso aqui no começo, antes da palavra. A gente louvando, cantando. Isso é para ser feito em todos os momentos. E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. E eu tenho algumas perguntas que você não precisa responder. Deus fez para mim e eu estou repassando para vocês se autoanalisarem também. Quando os ventos batem, para quem nós corremos? Para quem nós vamos quando a dificuldade vem? Para um amigo? Para um parente? Para um banco? Para quem a gente corre? De quem nós buscamos conselhos? Pessoas que têm a palavra como bússola da sua vida, ou pessoas que não creem na mesma coisa que nós cremos?
de quem nós buscamos conselhos? Deus nos fez para ter comunhão com o outro, para se relacionar um com o outro, para se abrir com o outro, sim, para se aconselhar com o outro, sim. Mas o que é que a gente leu primeiro? Quem a gente deve buscar primeiro? O Senhor. Primeiro de tudo, o Senhor. Depois a gente vai para aquela pessoa mais experiente, para aquela pessoa que é uma referência de padrão bíblico. Amém? Porque, dá um exemplo. Alguém que está passando problema no casamento. Geralmente, o marido ou a esposa que estão passando por um problema vão se aconselhar com outro casal, com outro homem ou outra mulher que, se não está num problema grande no casamento, já está divorciado. E o que é que essa pessoa vai ter de conselho para você? Separa. E o que é que a palavra diz? Primeiro a gente busca a Deus, primeiro a gente procura de Deus, e como Ele nos fez seres relacionais, procuramos as pessoas também. Mas temos que ter o cuidado de a quem procuramos. Pessoas que praticam a palavra ou pessoas que não praticam? Porque eu vou dizer para vocês, geralmente, quando você está com um problema com alguma outra pessoa, você está brigado com alguma outra pessoa, vai chegar alguém perto de você que também está com problema com outra pessoa. E só vai botar lenha na fogueira. Geralmente é assim. O diabo não muda, ele é o mesmo. Geralmente, quando o marido está com problema com a esposa, vai se chegar algum homem que já teve problema com a sua esposa e não resolveu. Geralmente é assim. E a gente precisa estar atento. Quantas pessoas eu já vi assim, pessoas que estavam feridas, magoadas, machucadas, e em vez de ela procurar pessoas que podiam sarar, elas acabavam se já chegando a pessoas que puxavam mais para baixo ainda, dizendo assim: você está certa, é isso mesmo, fique com raiva, você está certa, aquelas pessoas estão erradas. Geralmente é assim. Enquanto a palavra diz o quê? Perdoe. Perdoe. Tem uma parábola que Jesus fala, eu não lembro agora a referência, mas os discípulos vão perguntar para Jesus quantas vezes ele deve perdoar uma pessoa. 7 vezes? E Jesus diz: não, 70 vezes 7 por dia. Se num dia 490 vezes o Robert fizer alguma coisa ruim contra mim, a palavra me instrui a eu perdoar ele as 490 vezes por dia. Meu Deus do céu. Ai, os discípulos, aumenta a nossa fé, Jesus. Tem que estar firmado na palavra. Tem que estar se alimentando da palavra. E o ponto que eu quero chegar é a parábola que Jesus fala após isso. Que aí é onde o arroxo pega. Ele fala da parábola de um servo que devia a um senhor uma certa quantia. E o que acontece? Esse servo implora e o Senhor o perdoa. O Senhor perdoa aquele servo, ele sai lá feliz da vida porque foi perdoado. Só que no meio do caminho, ele encontra uma pessoa que devia a ele. E devia muito, mas muito menos do que ele devia e foi perdoado. E o que é que ele faz? Desce porrada no cara e tranca ele na cadeia. E aí, o senhor dele, que tinha perdoado ele, fica sabendo. E aí, não dá bom para ele. E Jesus acaba dizendo assim, mesma coisa é com vocês, se não perdoarem os seus irmãos. E a oração modelo do Pai Nosso diz o quê? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Opa! Assim como eu perdoo, eu vou ser perdoado? Isso é sério, porque a gente foi perdoado de algo que a gente não podia pagar. A gente estava separado de Deus, mortos em delitos, transgressões, pecados, e não tínhamos como se achegar a Deus. Aí vem Jesus, morre por nós,
paga o preço do nosso pecado para nos perdoar. E agora, por algo que nosso irmão ou irmã faça com a gente não vai perdoar. Não se compara. Não se compara. E nessa passagem que eu citei, depois eu vou procurar ali, fala que aquele que não perdoa, ele é entregue a verdugos, que são atormentadores. Quando a gente não perdoa, a gente vai ser atormentado. Por Deus, não, pelo diabo. Abre-se uma porta enorme para o diabo poder nos atormentar. A gente ficar revivendo e revivendo e revivendo e revivendo e revivendo aquilo que fizeram conosco. Essa é uma noite de decidir perdoar. Entregar, de fato. Pai, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Tua palavra diz que eu preciso perdoar. Então eu perdoo. Ei, perdão não é se esquecer, ter uma amnésia do que aconteceu, não. Mas é toda vez que aquela informação vem, toda vez que aquela situação vem, a gente decide dizer assim: ei, já perdoei, o que passou, passou, não vou me ater mais a isso. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, se você precisa perdoar alguém, perdoe. Perdoe. Deus está querendo trazer uma nova vida para você. Isso é claro. Às vezes pode ter algo travando que você não sabe por que não acontece. Falta de perdão. Então perdoe. Não deixe a mágoa, não deixe o ressentimento consumir a sua vida. Estragar o seu trabalho, estragar a sua família, porque falta de perdão faz isso. Aleluia. Devemos ter uma casa firmada sobre a rocha, praticando a palavra de Deus, firmes e constantes, para que não nos abalemos em qualquer que seja a situação. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios 5:7. Abre lá comigo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando do seu ministério, ele vem falando das coisas que ele tem sofrido, de algumas coisas, e quando chega em 2 Coríntios 5:7, ele fala assim: porque andamos por fé, e não por vista, ou não pelo que nós vemos. Andar por fé. Por fé no quê? Na palavra. Novamente, na palavra. Nossa base é a palavra. Como é que eu ando por fé? Quando meus desejos, meus sentimentos, aquilo que eu vejo diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra, eu decido fazer aquilo. Então eu estou andando pela fé na palavra e não pelo que eu estou vendo. Vou te dar um exemplo da minha vida. Quando eu vim de Caxias, de Olinda para Caxias do Sul, eu tinha uma instrução de Deus de vir para Caxias do Sul. Só que eu não conhecia ninguém. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Não conhecia nenhuma pessoa em Caxias do Sul. Mas eu tinha uma instrução de Deus. Ir para Caxias do Sul. Ajudar na igreja Verbo da Vida que tinha lá. Que eu sabia que era uma igreja que tinha 3 anos, 2 para 3 anos. Mas eu não conhecia ninguém. E o que foi que eu fiz? Eu me movi nisso. Fui procurar saber quem era o pastor. Fui pegar o contato para o pastor e fui me movendo. Fazendo algo com aquilo que Deus tinha me dito. Viver por fé. As coisas, à medida que eu ia dando os passos, as coisas iam acontecendo. Mas primeiro eu tive que fazer algo. Eu tive que fazer algo. Aleluia. Viver por fé e não por vista. E eu quero que você volte uma folha em 2 Coríntios 4, 16 a 18. O próprio apóstolo Paulo vai falando o seguinte: por isso, não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós vamos tocar em algumas coisas aqui que a gente pode não estar vendo, mas elas são eternas. E nós temos que focar nelas. Entenda, nós firmados em Deus, praticando a sua palavra, nós somos conduzidos a andar por fé e não pelo que vemos. Nós estamos firmes, constantes, não seremos abalados. E nisso podemos fazer algo. E quando chega a enfermidade, quando chega um problema de doença, em que nós devemos nos focar? Isaías 53, 4 e 5 vai dizer o seguinte. Isso é algo que já aconteceu. Naquela cruz, diz assim: verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. Veio um problema de enfermidade, veio algo. Em vez de ficar agarrado com a enfermidade, dizendo: a minha dor, o meu problema, o meu isso, o meu aquilo, a gente deve dizer: ei, dor, enfermidade, seja lá qual for o sintoma, Jesus Cristo me curou. Jesus Cristo levou sobre ele, naquele madeiro, toda a dor, toda a enfermidade, todo sintoma. Eu rejeito e expulso você em nome de Jesus. Marcos 16:15, Jesus já tinha ressuscitado, ele falou: ei, esses sinais acompanharão os que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O próprio Jesus falou isso. Então, no momento da enfermidade, eu decido me agarrar com aquela enfermidade e dizer: ah, como eu sou tão coitadinho, meu Deus, olha que dor, ai. Ou dizer: dor, enfermidade, você não tem poder sobre o meu corpo. O meu dono é Jesus Cristo. E Ele me curou, e Ele me sarou. E ficar repetindo isso para você, se encher de fé. Lê essa palavra, Isaías 53. Lê de novo, medita, lê de novo. Pode ter certeza que uma hora, ó, some. Agora, nossa decisão é se agarra com a enfermidade que nós vemos, que nós sentimos, ou nos agarrar com aquilo que não vemos, mas sabemos que é verdadeiro, a palavra de Deus, que diz que nós somos curados. Quando a falta chega, bateu lá pó, abriu lá o armáriozão e zerado, tem nada. Abriu a geladeira e ó, sem forma e vazia, só água. E aí, o que faz? Ai, meu Deus do céu, não está vendo, ai, e agora? Ou decido lembrar de Salmos 23, que muitas vezes está aberto na Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. E diante daquela situação, não ficar se lamuriando, não ficar desesperado, mas dizer assim: eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que cuida de mim. É promessa, Ele me prometeu que tudo aquilo que eu preciso, Ele já me deu com Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é a verdade, é imutável. E eu sei que eu estou vendo vazio, mas eu creio na Tua palavra e sei que essa situação vai ser mudada. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, por meio de Cristo Jesus. Você tem Cristo como Senhor da sua vida? Então, quando a
a dificuldade passar, traz essas coisas à memória. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Diz assim: falta na minha vida não. Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Diabo, você não tem lugar na minha vida. Em nome de Jesus, vai embora. Quando não sabemos o que fazer. Quando estamos naquele ponto assim, ó, de decisão. Eu lembro no final do ano passado, eu trabalhava no Rema e trabalhava também com o Alberto, meio período, para complementar a renda. E as coisas não estavam indo tão bem, eu estava, Deus, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Continuo, persevero com o Alberto, ou saio, ou tento outra coisa, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E veio a instrução: saia, agradeça, tal, mas pare de trabalhar com ele e veja outra coisa. Pronto. Aí, naquele período de indecisão, eu orava, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não sabem. Quando eu saí do Alberto, uma semana depois, um pastor que tinha lá, auxiliar, pastor Marquinhos, me chama para trabalhar com ele meio período também. E acabou complementando mais ainda a minha renda do que eu estava com o outro irmão. Mas no momento de decisão, eu busquei a ele. Eu lembro de um rapaz lá de Caxias. Meu Deus, ele já estava percebendo que era para ele sair do trabalho. Mas ele fazia alguns trabalhos extras, mas ele ficou meio receoso. Pai de família, com filho. Bom, eu saio e vou tentar. Eu sei que tem alguns trabalhos, eu posso trabalhar para mim, eu já tenho feito alguma coisa, mas eu tenho uma estabilidade, né? E Deus dizendo para ele: saia, saia, saia. O tempo nessa empresa chegou, saia. Ele saiu. 2 meses depois ele chega para mim: Peron, esses 2 meses eu trabalhando para mim, eu ganhei mais do que eu trabalhava na empresa. Um ponto de decisão. Ele decidiu buscar a Deus, saber o que Deus queria, porque eu não estou dizendo aqui que é para você sair do seu emprego, não. Estou dando um exemplo de algo que aconteceu e que você deve buscar a Deus. Porque muitas vezes Deus vai dizer assim: permaneça no lugar, seja fiel, seja mais efetivo, se prepare, estude, busque como se aperfeiçoar no lugar onde você está, e aí sim você vai ter um aumento, um acréscimo, promoção, porque muitas vezes a gente é tendencioso a achar que é o lugar. Não, nesse lugar é que as coisas não dão certo. Mas estamos preparados, estamos nos preparando, estamos fazendo a nossa parte, estamos chegando um pouco antes no trabalho, estamos buscando ser mais efetivos, ou não estamos trabalhando tão bem e queremos que as coisas mudem? E quando a tristeza vier, quando se sentir sem forças, eu te dou um conselho: vai lá para Salmos. E a gente vai ler 2 salmos agora. Salmos são cânticos, muitos deles feitos por Davi. E esse que a gente vai ler primeiro foi ele que fez. Salmos 42, eu amo de paixão. A primeira vez que eu li esse salmo, ele nunca mais saiu do meu coração. E sempre que o arroxo pega, eu lembro desse salmo. Salmo 42, eu vou ler o versículo 5 e o versículo 11. No versículo 5, o próprio Davi, ele está falando com ele, dizendo assim: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Davi estava abatido, como eu e você fica, abatido, angustiado. Mas em vez dele ficar desse jeito, o que foi que ele fez? Ele disse: ei, por que eu estou assim? Ei, por que isso? Não. Essas coisas lá de fora não são nada comparadas ao meu Deus.
Essas coisas que vêm contra mim não são nada comparadas ao meu Senhor. O que é que eu devo fazer? Louvar. Independente da situação, louvar. E tecnicamente eu sou um péssimo cantor. Ó, balanço na cabeça. Não tenho técnica, não tenho afinação, tal. Mas eu louvo. A gente tem que desassociar. A gente muitas vezes acha que louvor é uma banda maravilhosa, é um tecladozão ali, que eu não sei se vocês estão vendo, mas eu já estou vendo nosso Holland, né? Nosso Holland ali, tá? Esse aqui é emprestado, mas já está chegando o nosso. Amém? Creio, porque creio que em pouco tempo a gente vai estar com um teclado nosso e bom. Mas voltando, um teclado bom, uma voz boa, tal. Ei, louvor é muito mais que isso. Aqui, claro, conduz a gente, nos auxilia, nos impulsiona para isso. Mas o louvor verdadeiro, quando eu estou em casa, no trabalho, no carro, na rua, e as pressões estão com força vindo contra mim. E eu fecho meus olhos e digo, se o carro estiver parado, tá? Fecho meus olhos e digo, Pai, Tu és maravilhoso. Pai, Tu és exaltado. Porque pode acontecer, né? De fechar o olho, o carro não vai saber. Mas, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado. E começa a se derramar na presença de Deus. E começa a cantar. Meio rouco, chorando, ranho descendo, enfim. Porque quando a gente está chorando, se derramando na presença de Deus, não é algo bonito não, gente. Não sei se você é, mas comigo não é. Mas Deus recebe aquilo ali, ó. Meu filho está me chamando. Meu filho está me adorando. Meu filho está crendo em mim, independente do que está acontecendo. E aquilo para Deus é independente da situação. Cantar, estou em casa sozinho, mas tá difícil. Casamento não tá bom. Começa a louvar Deus. Deus, Tu é aquele que restaura. Tu é aquele que restaura todas as coisas. Eu não posso fazer nada, da minha própria capacidade eu não sei. E você começa a cantar, sem ritmo mesmo. Quem tem ritmo canta com ritmo. Mas louvor é isso, é expressar aquilo que está dentro da gente para Deus. Nossa gratidão a Deus. Porque a gente pode até começar chorando e reclamando. Mas Deus, isso, que tal, aquela... Como se estivesse brigando com Deus. Mas se a gente se derrama, aquilo ali vai sendo renovado. E do aparente problema, a gente vai para a nossa solução. É Deus, é o meu Deus. E aí no Salmos 28, 7, ele vai dizer assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto eu o louvarei. Louvarei ao meu Deus, engrandecerei a Ele, porque Ele é bom. Ainda que as situações venham, ainda que nada pareça estar bem, eu tenho meus olhos voltados para o meu Senhor. Ele cuida de mim, Ele me dá sabedoria, Ele me dá direção. Eu lembro de uma amiga que ela queria muito fazer medicina, muito. Mas aí Deus falou, num momento de entrega a Deus, não é Nath não, tá? Isso já aconteceu, ela já fez. Uma amiga minha que queria muito fazer medicina, só que ela sabia que ela tinha um chamado para o ministério. E em certo momento, antes de ela fazer medicina, antes de ela fazer o vestibular, ela disse: Deus, é medicina mesmo que o Senhor quer para mim? Não é? O que o Senhor quer? E ela foi, teve um momento com Deus, oração e tal. Deus disse: faça publicidade. E ela fez publicidade. Hoje ela diz que não se arrepende, que ajudou naquilo que ela tinha. Ela canta, ela tinha grupo, agora canta sozinha. E tudo aquilo que ela estudou ajudou a impulsionar mais e mais aquilo que Deus queria que ela fizesse.
Outra missionária, a Celisângela, ela tinha um desejo muito grande de fazer missões e tal, e ao mesmo tempo tinha o desejo de ser advogada. E aí, num certo dia de oração e tal, Deus disse para ela: faça assistência social, faça enfermagem e outra faculdade, eu não lembro agora. Eu sei que ela fez 3 faculdades que não tinham nada a ver com direito. E ela foi para a Índia. Depois de um certo tempo, ela foi para a Índia ser missionária da Índia. E todas aquelas faculdades que ela fez ajudaram ela naquilo que Deus tinha para ela naquele lugar. Conectaram ela com um pastor que tinha esse tipo de trabalho e o trabalho dela fluiu. Nós temos desejo, todo mundo tem desejo. Deus coloca desejo nos nossos corações. Mas às vezes, um desejo pode ser por uma experiência que outro teve, ou por algo que vemos na televisão, ou por uma história que escutamos, e não um desejo verdadeiro. É algo que, poxa, seria legal, é? E se a gente vai se apegando àquilo, parece que a gente nasceu para aquilo. Mas quando nós temos Deus como primeiro, nós vamos perguntar: pai, que faculdade tu quer que eu faça? Onde tu quer que eu trabalhe? Que estratégia tu quer que eu tome? Durante o meu dia, o que é que eu faço? E aí Deus vai, direcionando. No começo pode parecer que tá regredindo, mas passa um tempo para ver. Quem persevera vai ver o avanço, vai ver tudo aquilo que Deus vem dizendo para ele aqui, se ajustando. O que falar de... Eita, que me fugiu. Filipe da carruagem? O diácono Filipe, né? Filipe, diácono da igreja lá de Jerusalém, a igreja primitiva, estava lá. Filipe como diácono, daqui a pouco começa milagres, maravilhas. Estevão, isso. Milagres. É o da carruagem, Estevão? Ou é Filipe? Filipe, né? Filipe, então. Mas Filipe começa a fazer muita coisa para Deus e tal. E aí, vamos dizer assim, no auge do ministério, Deus diz para ele: vai lá para o deserto, sai disso tudo. E Filipe, do auge do ministério, vai para um lugar que parecia que era retrocesso. E lá, um eunuco, ele chega lá na carruagem, então, o homem se converte. Uma direção de Deus, de sair de onde parecia que era o melhor lugar. Mas para ir para um lugar aparentemente deserto, falta nada. Mas foi nesse lugar que Filipe fez o que Deus queria. Possamos estar assim, voltado para Ele de fato, dizendo realmente como cantamos: eu confio em Ti, minhas fontes estão em Ti. Então, tudo que eu faço é a partir dEle. É a partir dEle. E já estou finalizando, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 15, 19, porque falamos aqui sobre ter os nossos olhos não naquilo que vemos, mas do que não vemos. E falamos de coisas práticas para o nosso dia. Mas tem algo ainda maior, num nível maior. E está lá em 1 Coríntios 15, 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É forte. Meu amigo, é forte. Se nossos desejos, se nossas realizações, se nossos sonhos, se o nosso alvo está só para essa vida, somos os mais miseráveis. Vivemos aqui, fazemos aqui, somos instruídos por Deus para ser participantes com Ele, para ser proclamadores das boas novas. Temos um chamado para fazer algo aqui, temos. Mas Ele fala, se só focarmos aqui, somos miseráveis. Porque tem muito mais. Nossa vida aqui é passageira. 70, 80, 90, 100, 120 anos. O que é isso comparado com a eternidade? Não sei você, não sei se você sabe, mas quando você morrer, você não vai deixar de existir. Seu espírito continua
vivo. Quem entregou a vida para Jesus vai estar no céu com Cristo. E não vai passar muito tempo lá não, tá? Não é que você vai ir para o inferno depois, não. Mas, estudando as últimas coisas, vai ver que a gente vai voltar com Cristo para a terra. Vamos reinar 1000 anos com Cristo na terra. Depois, Ele vai fazer nova todas as coisas. E vamos ter um novo céu, nova terra. E vamos viver nesse novo céu e nossa terra eternamente, fazendo algo. Nosso foco não pode estar só para aqui, não. Só para esse momento, não. E para finalizar, eu quero dar uma visão para você de algo que a gente vai ter. E que a gente deve lembrar disso todo dia. Apocalipse 21. Aqui é o apóstolo João, que escreveu essa carta, teve a revelação do próprio Cristo. Enquanto estava preso, teve uma revelação daquilo que iria acontecer. E no versículo 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já. Eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve essas palavras, são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tem algo muito maior. Tem uma Jerusalém celestial, tem uma cidade celestial, onde Deus vive. E essa cidade vai chegar um tempo que vai descer. E nós viveremos com Ele. Veremos Cristo face a face. Meu Deus, não terá choro, não terá pranto. Devemos viver aqui sim, conscientes da eternidade. Consciente de tudo aquilo que Deus tem para a gente, para agora, mas para o futuro. Porque se a gente esquece daquilo que vamos viver também, do nosso alvo maior, que é a salvação completa, não só do nosso espírito, mas do nosso corpo também, viver eternamente, sem dor, sem morte, meu Deus, é algo além daquilo que a gente pensa ou imagina. Viver com o nosso Pai. Nós temos momentos onde louvamos, onde em casa oramos e percebemos aquela presença de Deus e é maravilhoso. E vai chegar um tempo que isso vai ser eternamente. Vamos ter essa presença manifesta. Vamos percebê-lo mais e mais. Provavelmente trabalhando em algo, não sei, a Bíblia não fala, mas diz que terão pessoas que vão governar. Então, terão coisas para fazer. E enquanto estaremos fazendo essas coisas, aquela presença maravilhosa, que hoje experimentamos, gotas, gotas e gotas. Quando pensar na sua vida, no que tem para fazer, não pensa só para agora. Pensa para agora, mas com alvo. Ei, isso aqui é bom, mas tem algo melhor. Ei, eu não preciso ficar preso nessas coisas.
Eu faço essas coisas, eu adquiro coisas, eu me visto bem, eu dou conforto para minha família, e isso é bom, mas tem algo melhor. Então eu não preciso ficar preso nisso. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar.